Olá, meu nome é Paula Castro, eu sou alergista e imunologista da Clínica Cross e hoje a gente vai trazer um tema super interessante que gera muita dúvida e ansiedade nos pais. Uma criança que tem um risco aumentado de desenvolver alergia alimentar deve fazer a introdução dos alimentos como? E para isso eu trouxe a nossa diva, a doutora Ana Paula Moschioni Castro, para conversar sobre um pouquinho da alergia alimentar e essa introdução como deve ser feita. Ana, bem-vinda! Nós já tivemos um episódio com a doutora Ana, então se você quiser dar uma olhadinha no episódio, vai lá atrás, né, nos nossos episódios, procura, é bem interessante também. Bem-vinda, se você puder se apresentar só de novo para os nossos ouvintes. Bom, oi Paula, vou te chamar de Paulinha. Ao longo dessa nossa conversa, eu queria dizer a vocês que antes de me apresentar formalmente, eu me sinto muito orgulhosa dessa iniciativa capitaneada pela Paula. Guarda um tempinho aí, escuta um pouco como é importante a gente informar as pessoas. E agora a gente já tem uma série de episódios construídos, criados aqui pela Clínica Cross, orientados, preparados pela Paula com muito carinho, e a gente vai construindo saber sobre alergias, assuntos diversos. Então, eu, Ana Paula Moschioni Castro, especialista em alergia e imunologia, com muita honra, integro esse time e hoje fui convidada a estar aqui num tema que eu acho que é mesmo Muito super importante. relevante, né? A gente tem um aumento das doenças alérgicas como um todo, as alergias podem ser motivos de conversa. Outro dia eu estava no shopping. Aí eu andando e o ouvido aberto assim, né? E o moço da loja, ele falava: "Não, ela não pode esse chocolate aqui porque acho que tem pedaços de amendoim". E eu quase, achei que era um pouco invasivo, mas eu quase parei para conversar com ele, falando: "Nossa, está Tá, perfeito. Se a gente parabéns, tivesse né? mais pessoas como você". Porque é Preocupadas, isso. né? A comunidade médica está sempre tentando se atualizar, mas parece que às vezes a gente não consegue espalhar isso, e você, com todo esse seu trabalho, ajuda a gente a contar essas histórias. Muito Obrigada. legal. E bom, antes da gente entrar no nosso tema, eu queria saber um pouquinho o que que te fez se apaixonar pela alergia alimentar? Você, claro, age em todas, atua em todas as áreas, as sub-áreas da alergia, mas por que que você gosta mais desse tema, assim? O que que te atrai nele? Eu acho que na nossa especialidade, alergia e imunologia, ele traz um exercício gigante do raciocínio clínico, da gente montar as peças do quebra-cabeça, olhar para elas e individualizar para cada paciente. Então, existe um método. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, toda a nossa conversa, a nossa proposta para os pacientes, ela tem um método, mas ela depende também de uma escuta do que os pacientes acham para a construção da resposta. Então, essa coisa dinâmica, não muito protocolada, do tipo eu leio e aplico, isso me fascina, né? A gente poder usar as nossas capacidades cognitivas para poder tomar uma decisão. Eu Com acho que isso é certeza, né? importante. E aí, a parte emocional é ver as pessoas felizes, os sorrisos, né? A história que deu certo, não só para os meus pacientes, mas também para as pessoas que a gente ensina, né? Elas ficam Uhum. felizes de poder agir. Ah, isso é um presente. Com certeza, né? E realmente o pós-tratamento, né, é muito legal da gente ver nos pacientes, né? Perfeito, querida, Então, perfeito. vamos começar com a primeira pergunta: quem tem um risco maior de desenvolver essas alergias alimentares? As alergias alimentares aumentaram nos últimos 30 anos. Antigamente nem se falava do jeito que a gente conversa hoje, e esse aumento chamou atenção para os estudos para a gente entender o que estava acontecendo. E no primeiro momento, as pessoas que foram avaliadas, elas eram provenientes de famílias de risco. Então, quem é essa pessoa de maior risco? Especialmente, o maior risco de todos é ter pai ou mãe com alergia. Isso aumenta até 7 vezes a chance de você ter uma alergia qualquer. Para a alergia alimentar, existem outros comemorativos que a gente fala. Então, você ter dermatite atópica, que é uma doença crônica, persistente, em que a pele ela tem alguns comprometimentos, isso facilita o contato do alimento com a pele, o que não é boa coisa, né? É, É interessante a gente ter esse contato primeiro por via oral, então é um outro fator de risco, e outros fatores do estilo de vida que nos trouxe aqui, né, nesses últimos anos.
que é essa ingesta de ultraprocessados, que é a presença do parto cesariana, né, a redução do tempo de aleitamento, são fatores que permeiam esse risco aumentado de desenvolver alergia alimentar. Mas história familiar e dermatite atópica, realmente, a Os gente precisa ter um pouco mais de principais. cuidado. Certo. E realmente, né, essas teorias, a gente tem várias teorias, né, de como, por que que mudou tanto e por que que estão crescendo todas as alergias, não só a alergia alimentar, mas a gente ainda não consegue saber exatamente, né, o que exatamente, acho que realmente foi um pouquinho de cada, né? E para as pessoas que escutam a gente, que não são médicos, mas que são pessoas preocupadas com, né, os seus filhos, é importante entender que a gente também não consegue ofertar uma rigidez, do tipo, é certeza, se você for assim, isso não vai acontecer ou vai acontecer. A gente vai criando esses perfis, mas ir mudando o estilo de vida é algo que parece contribuir para a gente ter menos alergia, né? Você tem Com razão. certeza. E quais são os principais alimentos alergênicos na hora que a gente faz a introdução alimentar? O que que a gente tem que se preocupar, então, com esses alimentos? Quais são? Existe uma característica que eles são mais importantes conforme o nosso hábito alimentar. Então, por exemplo, para nós aqui no Brasil, com certeza o nosso grande foco é leite e ovo. Depois um pouco o trigo, mas a gente tem observado mudanças. A gente tem tido mudanças nos nossos hábitos alimentares. Eu que sou mais velha, quando eu era criança, o gergelim, criança mesmo, não era Consumia, um né? consumido, ele não fazia parte da minha vida. Depois ele veio através daquela lanchonete famosa que tinha no seu hambúrguer um gergelim, mas ele se espalhou. Então, alergia a gergelim é algo que preocupa, né, em alguns países, mas ela foi um alérgeno novo. Amendoim e castanhas também antigamente eram coisas muito dos Estados Unidos. Hoje a gente aproximou, a gente globalizou alguns hábitos alimentares. Então, para responder de maneira objetiva a sua pergunta, para nós, o leite, o ovo, o trigo, mas já as castanhas e o amendoim também são alérgenos importantes nesse início de vida dessa nossa conversa. Para os adultos, camarão e essas novas frutas, kiwi. E se você me permitir, Paulinha, desses alérgenos, também aqui no Brasil, a gente tem essa questão regional, essa beleza que é essa nossa diversidade e que são coisas que só no nosso país a gente tem. Não sei quem está nos ouvindo, mas se você é da região de Goiás, certamente o pequi é uma fruta muito característica de lá, um alimento, espero que seja uma fruta, é um alimento muito característico que existem alguns pacientes que são alérgicos a essa fruta. Então, depende um pouco do hábito, mas esses que a gente comentou no começo da resposta são os mais prevalentes. Principais. Sim. Então, e realmente, né? Então é importante ressaltar que é tudo regionalizado. Nos Estados Unidos é muito amendoim, aqui não é tanto, aqui é mais leite. Então, muito importante isso e também falar que tudo pode mudar. Pode ser que hoje seja isso, mas os nossos hábitos mudam. Então, o gergelim introduziu que não era. Então, Isso, isso é super importante. Então, atualmente são esses que você falou. perfeito. E qual era a recomendação que a gente tinha na introdução, para fazer a introdução alimentar desses pacientes que têm o maior risco antigamente? Até os anos 2000, mais ou menos, né? Qual é a lógica? Bom, se eu tenho muita alergia a ovo, bora não comer ovo. Ah, se eu tenho muita alergia a amendoim, bora não comer amendoim. Então, antigamente eu já estava nesse game nessa época. Antigamente a gente tinha essa orientação da evitação. E isso se espalhou muito. Na Austrália tinha um grande grupo de estudos sobre evitação, sobre ofertar tardiamente. Só que, como você bem falou, por volta dos anos 2000, o que se viu falou, gente, não está adiantando. Ao contrário, parece que a frequência está aumentando. Então, essa história de retardar a introdução foi, ao final, maléfica. Ninguém sabia. Era o natural naquele momento. Ah, basta você evitar. Mas a gente foi percebendo que o nosso sistema imunológico, que eu acho que isso é um ponto importante dessa nossa conversa, que permeia toda a conversa aqui da Croce. Ter alergia é ter um sistema imunológico que perdeu uma capacidade de tolerar, né? Então ele acaba reagindo contra o que a gente chama de alérgenos, que são substâncias que deveriam ser recebidas e toleradas.
Então, essa evitação nesses primeiros anos de vida, acho que na verdade talvez tenha aguçado o sistema imunológico dessas pessoas de maior risco. E quando a pessoa comia, tinha alergia. Então, era essa a indicação. Eu até tinha, quando eu dava aula, slides assim, e graças aos estudos, essa percepção, essa observação, a gente viu que mudou, e mudou ao contrário, né? Que é isso Exatamente. que, Então, o que que mudou né, agora? esse entendimento de que essa introdução um pouco mais precoce, num período que se denomina janela imunológica, quer dizer, é um período entre 4 e 6 meses de idade que o sistema imunológico não é tão bobinho que não vai nem perceber que a gente está introduzindo alguma coisa, mas também não tão armado. Você mesma falou dos pacientes de risco, quer dizer, são pessoas que já vêm com o sistema imunológico com mais chance de estar armado. Nesse momento, ele está decidindo quem ele vai ser, e aí essa introdução do alimento nessa época poderia ou pode, porque aí alguns estudos mostraram que talvez isso seja benéfico, é, retardar ou até impedir o aparecimento da alergia àquele alimento. Então, isso foi que a gente chama um turning point, quer dizer, uma virada de jogo Uhum. na sua linguagem. Plot twist, pode ser? Pode ser Pode um ser? plot Então twist. tá, eu tô aprendendo as palavras, né? Sei lá se é isso, mas foi uma mudança no roteiro, e Sim. aí agora a gente tem essa intervenção um pouco mais E é precoce. engraçado que realmente foi uma mudança para o oposto, né? É, Porque antes exato. era evitar, evitar nos primeiros anos, e agora é exatamente o contrário, é dar mais cedo até. É. E aí eu queria só que você comentasse um pouquinho sobre o estudo LIP, que eu acho que ele foi muito importante. É claro que a gente está falando com pacientes, mas o que que ele trouxe de inovador que realmente mudou foi esse turning point aí? Tem uma história dele. Então, assim, como começa na nossa vida tudo com uma observação. Primeiro se observou que a população de origem judaica que morava em Israel tinha menos prevalência, menos chance de alergia a amendoim do que a população, essa mesma população que morava no Reino Unido. E o que eles foram observar é que havia um hábito de uma oferta mais precoce de uma bolachinha com amendoim chamada bamba, um hábito X que eles tinham, e isso foi uma observação. Aí, um grupo londrino, muito poderoso, falou assim: e se a gente delinear um estudo em que a gente vai ofertar precocemente amendoim para um grupo e retardar ou não ofertar para um outro grupo, seguir por um determinado período de tempo e a partir daí avaliar quem se tornou alérgico ou não. E é um estudo publicado numa revista chamada New England, uma revista que para a comunidade médica é muito, muito reconhecida. Muito. Então, tem um rigor nessa publicação, eles confirmaram quem tinha alergia ou não, e ao final desta história se viu que a introdução precoce do amendoim protegeu aquele grupo de maneira significante comparado ao grupo que fez a evitação. Então, isso mudou no hemisfério norte, os guias passaram a recomendar a introdução precoce. E como você bem observou, isso foi uma abertura para a gente estudar outros alimentos, o que a gente deve fazer, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Super, né? Que eu me lembro esse estudo, então, o grupo que estava introduzindo precocemente teve mais ou menos 2% de alergia e o outro cerca de 14%, mais ou menos, o que estava evitando o alimento, né? Então é uma boa diferença. Exatamente, tanto que eles falam assim, 80% de diferença, né, nessa hora de comparar, é uma boa diferença. E isso que você falou também é importante para as pessoas que estão ouvindo, porque não é uma regra, se eu der, eu não vou ter. Porque mesmo no grupo que deu, teve um pequeno percentual, só para a gente, né? Exato, é importante falar, né? Não acreditar que não vai ter de jeito nenhum, Exato, né? exato. E em relação aos outros alimentos, a gente tem também essa recomendação? O que que foi visto nos estudos? E aí, na sequência desse LIP, que foi bem poderoso, acho que a gente teve dois desdobramentos que vale a pena a gente falar. Um, que é um outro estudo que se chamou EAT, que era um estudo que aí falar, é? Então vamos abrir para todos os alimentos e introduzir precocemente. Então foi o ovo, foi o gergelim, foi o trigo, foi o leite, foi o peixe e o amendoim. 6. Num esquema hard rock, né? Assim, foi tudo um estudo um pouco mais complexo,
e os resultados não foram da mesma maneira. Uhum. Para alguns, como por exemplo para o leite, não teve tanta diferença. Para o trigo também não teve diferença. Para o ovo foi bom. E o que se tem hoje, assim, de uma recomendação mais poderosa de introdução é o amendoim no hemisfério norte, e aqui para nós, essa ideia de introdução nos pacientes de risco, né? Dermatite atópica, isso talvez seja importante, e Sim. o ovo realmente não atrasar muito. Então a ideia é não atrasar nunca, falar, ai, Aham. não quero dar, tô com medo, e adiantar, talvez, né? Você é convidado a adiantar, mas você é fortemente convidado a nunca atrasar. Não Sim. sei se ficou claro que é uma coisa um pouquinho diferente. Sim, e existe também uma história, né, que eu ouvia bastante, hoje eu acho que eu já não ouço tanto, de retirar, por exemplo, o leite da mãe quando está amamentando, para evitar a cólica. Qual que é o risco disso? E aí, assim, ainda que a gente não tenha certezas de quando dá, isso que você falou, a gente tem muita certeza do que a gente não deve fazer. Então, Isso. você não deve, para prevenir alguma coisa, tirar, né, os alimentos da mãe, nem na gestação, nem no aleitamento. Isso é um aspecto bastante importante. E ao longo dessa evolução a gente foi vendo que, como a gente já percebeu, essa evitação excessiva aumenta o risco da pessoa ter alergia. Então, não Perfeito. adianta e aumenta o risco. Então, É, esses são aspectos bem isso importantes do é que um ponto você... super importante, né, para a gente chamar atenção aqui. Com certeza, com certeza. E como que você, doutora Ana Paula, recomenda a introdução alimentar desses pacientes, então, que possuem esse risco aumentado que a gente já falou no início? Então eu acho que tem algumas dicas poderosas, que vai desde o comecinho. Nasceu, tente não dar leite, fórmula, que a gente chama de polimérica, que é essas fórmulas recomendadas na maternidade. Tente, né? Então, tenta ver se é possível apenas com aleitamento materno, esperar um pouquinho. Então, isso já é essa entrada. Persista no aleitamento materno, sempre que possível, sem culpa, tá? Por É. gentileza, se não rolar, a gente tem fórmulas para isso, tá? Mas se for possível, persista no aleitamento materno. E junto com o aleitamento materno, vá fazendo a introdução que tem sentido para a sua família. Por que eu estou tentando dizer isso? Às vezes existem famílias que não têm o hábito de comer castanhas, não têm o hábito de comer amendoim e falam, não, falaram que tem que introduzir e sair correndo. Essa introduzir e sair correndo também não adianta. Então, você está lá, aleitamento materno por volta dos 6 meses de idade, e faça a introdução do ovo na preparação recomendada pelo pediatra. Ah, nossa, minha família come muitas castanhas. Numa preparação, pode ir colocando as castanhas, pode ir colocando ao longo que a criança vai, é assim que eu faço, né? Vai colocando o amendoim, mas precisa persistir. Então, se você apresentou o amendoim, aí precisa mais ou menos umas 2 vezes na semana, uma vez na semana ao longo do mês, ir comendo o alimento. Isso eu Perfeito. acho que é um ponto importante Muito. para colocar. Ah, o peixe, eu gosto do peixe, pode ir colocando. Então, tudo é interessante que seja natural. Você quer explicar um pouquinho por que que a gente tem que manter o alimento, o Porque vê, contato? porque a gente, então, de novo, a gente vem de uma matriz, quer dizer, pode ser que eu seja uma pessoa de risco, ou mesmo que eu não seja. Se o meu sistema imunológico recebe essa proteína estranha, eu não sei, mas ele estava se preparando para ser alérgico, ele reconhece, e aí depois ela some. Se ela leva um tempo e chega de novo, isso pode ser o suficiente para ele armar essa resposta de alergia. O sistema imunológico, ele tende a ser mais tolerante quando a gente persiste no estímulo. Isso é a base do que a gente usa muito para dessensibilizar nossos pacientes para diversos problemas. Então, eu vou falar como eu falo, Tá bom, por é favor. assim: oi, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sou amendoim. Oi, tudo bem? Eu vim para ficar. Então, é como se você fosse apresentando aos poucos ao sistema imunológico, ele vai, tá, amigo, né? É isso, né? Fazendo essa construção
de tolerância, né? Que é essa que a gente Excelente, procura, gostei. né? E você tem um intervalo que você recomenda para a introdução desses alimentos alergênicos? Ah, comecei com amendoim. Então, quanto tempo depois eu posso introduzir o leite não ovo, o trigo? Não tem um método, mas a gente, né? Eu sou especialista em alergia e imunologia, mas eu venho de uma base pediátrica. A gente tinha uma coisa muito assim, é novo, uns 2, 3 dias, depois uns 2, 3 dias, mas precisa ver a organização da casa e da família, Então, né? Como, o que não pode se você vai introduzir, segue depois. Você fala, nossa, tá muito agitado a minha vida, não estou preparada. Espera umas 2 semanas e daqui a pouco você, né? perfeito. E uma pergunta que também é importante, né, que para a gente falar, quando que a gente não recomenda que essa introdução seja feita em casa, sem a supervisão médica? Existem alguns cenários, né, que são cenários mais não naturais, que é por alguma razão a gente fez um exame, né? Então, Uhum. acho que um ponto importante é você que está nos ouvindo, assistindo, você fala, então eu vou amanhã no médico, eu vou pedir um check-up, eu quero fazer os exames, eu só vou introduzir se eu tiver certeza que eu não tenho nenhum teste de alergia positivo. Isso é inadequado, fortemente inadequado Sim. por uma limitação desses exames, porque o diagnóstico de alergia ele só se dá com a clínica mais o exame, e aí se você fez esse exame e ele é positivo, agora eu não posso dizer para você como em casa, porque você tem 50% de chance de reagir e 50% de chance de não reagir. Então eu acho que se eu tenho um exame positivo, eu preciso trazer ele, aqui na clínica que a gente faz os nossos testes de provocação, né? Eu preciso trazer ele para um ambiente seguro para poder realizar esse exame. Mas mesmo dermatite atópica, coisas assim, ou outro, por alguma razão o paciente fez uma evitação X, nossa, meu filho ficou internado, infelizmente, aí aconteceu alguma coisa, eu acabei não introduzindo. A gente pode introduzir em casa, mas aí de uma maneira mais cuidadosa. Existe uma escada de introdução do leite, do ovo, especialmente agora até do peixe, em que você começa com os alimentos mais hipoalergênicos e vai introduzindo, né? Acho que Perfeito. Eu são acho que coisas que, até posso reforçar aqui essa ideia de sim, por que a favor. alergia alimentar, gente, a gente não costuma ficar solicitando exames se a gente não tem uma clínica, uma história clínica de alergia, né? É. Isso a gente já falou em vários episódios, é sempre algo muito É, importante de reforçar, porque a gente costuma receber, né, pacientes que tiveram um exame positivo, não tinham nenhuma alergia naquela época, e aí vem com a gente excluindo o alimento, né? E isso aí aumenta o risco, tá? exatamente. Isso E aí mesmo. isso aumenta o risco, então por isso a gente acaba tendo que investigar, fazer testes, né, sempre sob supervisão. Perfeito. E você mencionou sobre a dessensibilização. A gente não é muito tema aqui, né, porque a gente vai falar sobre a introdução alimentar, mas só explica um pouquinho o que que é a dessensibilização, qual que é o nosso tratamento, a nossa ideia ali. Porque assim, com esse aumento e com essa, você mesma nos ajudou aí nessa história de que existe um calendário para a introdução, porque a gente destacou a imaturidade do sistema imunológico nessa época. Se por algum problema eu fiz alergia, a literatura médica tem também aproveitado essa janela mais cedo para essa dessensibilização. Então, no fim, a introdução alimentar, que é a estratégia do cuidado no paciente não alérgico, ela está se aproximando da dessensibilização, que é a introdução do alimento no paciente alérgico, com cuidado, um protocolo mais ou menos numa mesma época, né? Então, aqueles que talvez hoje, esse estudo LIP, que é de 2015, talvez esses pacientes alérgicos já tivessem sendo encaminhados para dessensibilização, para imunoterapia, que é o nome mais certo, imunoterapia para alimentos, para
para poder receberem os melhores cuidados, né? Perfeito. Então faz parte do tratamento da alergia alimentar. Sim, faz parte. Legal. É. Muito legal, Ana. Adorei. Se você tiver mais algum comentário que você deseja falar para os pacientes, para os pais, acho que das crianças, dos pacientes que têm alergia, quiser reforçar. Eu acho que esse tempo da introdução alimentar, ele é um tempo de descobertas, como é a chegada de um bebê nas nossas casas, né? Tem muita informação, gente. Então, muitas técnicas, estratégias, obrigações, e às vezes parece que tem um manual de obrigações. Então, eu fortemente desejo que vocês encontrem as respostas nos profissionais que estão preparados para isso. O pediatra que estudou para isso, o seu pediatra, né? É esse tipo de orientação que a gente faz. Não sei se todos conhecem a nossa clínica, mas o time, ele é todo acadêmico, todos formados. Então, para que essas dúvidas elas sejam esclarecidas em bases sólidas. Eu acho que essa é a mensagem, porque tem muita informação, né? Muita. Me gera até ansiedade só de pensar. Tanto de coisa. É isso aí. Mas é isso, é muito importante. E agora eu gostaria de só fazer algumas perguntinhas para você, para as pessoas te conhecerem. Essas mais difíceis. Você falou de todos os estudos aqui, sabe tudo de cor. Agora essas são as porque são dúvidas pessoais. Então vamos lá, um mito que você gostaria que acabasse na medicina? Nossa, um mito que acabasse na medicina. Acho que na alergia, essa questão dos exames, eu acho que vale a pena. Mas é que é um novo mito, que eu acho que é esse que foi construído, de que sem a ciência, mesmo sem a ciência, eu consigo dar resposta. Eu gostaria muito que acabasse esse não preparo para dar resposta. A gente pensa muito para dar as respostas cuidadosas. Então, são estudos muito bem construídos, longos. Muito que acabasse na minha opinião. Exato, perfeito. E uma recomendação de filme? Eu estava falando que eu ando meio desatualizado. Meu último filme foi O Agente Secreto, que concorreu ao Oscar. Eu amei. Eu acho que a gente tem que assistir para resgatar um Brasil que esse eu também não vi, mas para entender um pouco da nossa história. Nós somos tão diversos, tão lindamente diversos e às vezes a gente esquece disso. É verdade. É um excelente filme mesmo. Eu gostei. Uma boa recomendação. E um hobby? Olha, atualmente eu tenho jogado vôlei, que eu gosto bastante, então isso eu tenho feito, mas eu acho que eu gostaria de me mexer um pouco mais, voltar a fazer aulas de dança. Vamos ver se dá certo. Que tipo de aula? Qualquer uma, que eu adoro música, eu adoro dança. Que legal. Então vamos ver se dá certo. Que bom, tomara. E bom, aqui, da outra vez, eu perguntei um lugar que você gostaria de conhecer. E você tinha falado do Japão. Agora você foi para o Japão. Então conta pra gente um pouquinho como foi. Olha, gente, é a primeira vez que eu tinha ido para a Ásia. Eu não sei quem de vocês aí já foi. É uma experiência tão incrível e para todos os gostos. Você é mais moderno, você é mais da natureza. É um presente a gente atravessar. Impressionante, né? É muito lindo, de muitas possibilidades. Não é muito caro, por incrível que pareça. Então, quem estiver desejando aí que seus sonhos se realizem, que vocês possam ir. Acho que é bem divertido. Valeu muito a pena, então. Valeu muito a pena. Não vejo a hora de voltar. Legal. E tem um próximo destino já? Ainda não. Eu estou um pouco traumatizada. Preciso falar que eu estou um pouco traumatizada, que eu acabei de mudar de casa e temos muitas coisas para arrumar. É estresse, né? Muito estresse. Então, preciso descansar um pouquinho para o próximo destino. Perfeito. Muito obrigada, Ana. Esse episódio foi excelente. Eu espero que ajude muito o pessoal de casas, mães, pais, né, novos com pacientes que têm esse risco talvez aumentado. Então, eu acho que é muito importante difundir esse conhecimento, como você falou no início do episódio, né? A gente espera que tenha sido muito legal para vocês também. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem, deixem seus comentários, passem para quem vocês acham que vai gostar também. Muito obrigada. Até mais. Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico.
Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.